A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando no livro de Juízes a história de Sansão. Uma história onde Deus tinha um chamado na vida de Sansão, mas Sansão brincou demais. E ontem, Dalila entregou Sansão. E hoje é a morte de Sansão. Não foi Deus que quis o final de Sansão. Não foi Deus que planejou isso para Sansão. Foi a escolha dele. Qual é a escolha minha e a sua? É bom pensar nisso. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema hoje é: não deixe para aceitar Jesus só no final. Não. Aceita Jesus, trabalha para Jesus, foge da aparência do mal, corre das Dalilas dessa vida, para que você não termine como Sansão. Muitas vezes não morre fisicamente, mas morre espiritualmente. O tema é: não deixe para aceitar Jesus só no final. Juízes 16, a partir do 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. Para se alegrarem, diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Não foi o Deus deles que entregou. Aqui o Deus dele está com letra minúscula. Foi a escolha de Sansão. A Bíblia manda vigiar para depois orar. E Sansão brincou com o pecado. O pecado mata. O pecado destrói. Semelhantemente, vendo o povo, louvava a seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, aquele que destruiu a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Veja que teve sacrifício para a grande festa por conta de Sansão. Aqueles que te chamam por pecado, aqueles que fingem que é teu amigo, na hora que você cair, eles vão zombar de você. Eles não vão acreditar mais em você. Porque muitas vezes eles queriam estar perto de você quando você tinha a presença de Deus. Mas só que eles levaram você para o lado deles. E é para eu e você trazer o povo para o lado de Jesus Cristo. E Sansão não vigiou. E agora estavam oferecendo sacrifício ao Deus deles e agradecendo. Não. Não foi o Deus deles que deu Sansão a ele. Foi a escolha que Sansão fez. Aconteceu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Veja que chamaram Sansão para ser escarnecido ali naquela arena. Eles queriam curtir, se divertir, se vingar. As pessoas que ficam chamando você para lugares que não glorificam a Deus, quando você cair, é as mesmas que vão zombar. É as mesmas que não vão dar mais credibilidade a você. Acorde e vigie enquanto é tempo. Então disse Sansão ao moço, que eu tinha pela mão: guia-me para que apape as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Veja que ele estava cego e tinha alguém guiando ele. Essa cegueira, ele perdeu o mais importante, que era a visão de Deus. Ele perdeu a sua comunhão com Deus e agora ele era guiado. Quando a gente tem o Senhor, a gente enxerga de longe, porque a gente tem uma visão espiritual. Cuidado para o inimigo não tirar o que você tem de melhor, que é a sua visão do alto. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes filisteus. No terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Estavam usando Sansão por escarnecendo dele, ridicularizando ele. E é isso que seus amigos podem fazer com você e comigo, se a gente não vigiar. É ficar levando você para lugares que não glorificam a Deus. Aí, de repente, você não quer estar mais alegre com o povo de Deus. Você só vê defeito onde está o povo de Deus.
E aí é o início de uma grande queda. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim, fortaleça-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Veja que ele disse só uma vez, porque ele sabia que não ia ter mais oportunidade. Ele sabia que o que ele estava querendo fazer, ele era o primeiro e ia ser morto. Deus é tão misericordioso que ajudou ele, mas foi da seguinte forma: não deixe para aceitar Jesus só no final. E era a última oportunidade dele. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que sustentava a casa e fez força para ela, sobre elas, com a sua mão direita e numa e com a sua esquerda na outra. Estava cego, mas estava entre as colunas. Aquelas colunas representam a coluna do céu. A coluna que é o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que até na hora que o camarada está ridicularizado, quando clama, ele chega. Quando está nas últimas no hospital, ele chega. Não precisa disso. Precisa você obedecer. Precisa você estar na direção do Senhor. Precisa você ser adorador. Mas Sansão não vigiou. Preferiu estar nos braços de Dalila, a qual a destruiu. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Veja que até na hora da morte, Deus honrou ele, porque ele estava sendo escarnecido. Mas ele matou mais naquele momento do que todo o tempo que ele viveu. Então, meus irmãos desceram com toda a casa de seu pai, trouxeram e sepultaram entre Zorá e Estaó, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Sansão passou 20 anos julgando Israel, mas ali matou todo o povo e morreu junto. Por que morreu junto? Porque não vigiou. Escolheu o pecado, sempre zombando, sempre criando problema, caiu nos braços de Dalila. Ele era um escolhido, ele era um separado, mas ele preferiu estar no pecado. E no final da sua vida, Deus ainda deu oportunidade de Sansão matar tudo e todos. Aqui em Hebreus 12, 29 diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Deus cobra. Deus não tem um culpado por inocente. E Sansão foi a escolha dele, que ele foi morto. Antes disso foi ridicularizado, mas Deus deu oportunidade para ele se vingar ali. Morreu, mas Deus foi com ele. Mesmo nos seus momentos finais, deu força para ele matar todo aquele povo que zombava dele. Mas não precisa eu e você passar por isso. Querer Jesus só no final. Não. A gente tem que adorar no tempo e fora de tempo. A gente tem que honrar a Deus, tem que obedecer aquilo que Ele manda a gente fazer. A gente tem que ser grata a Deus pelo escolhido que nós somos. A gente tem que fazer a vontade de Deus com ordem e decência, sem ultrapassar os limites, sem estar querendo estar na mesa dos escarnecedores. Porque isso aconteceu com Sansão, porque ele foi para a mesa dos escarnecedores. Mas que eu e você, com essa história, vigie. Vigie para estar na presença de Deus. Vigie para ser adorador e adoradora. Vigie para agradecer por sermos escolhidos do Senhor. Vigie para fazer a vontade de Deus. Vigie para não cair no abismo. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.